Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que a paz do Senhor esteja com todos. Este é o curso CPO da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de São Caetano do Sul, que é presidida pelo pastor Marcos Roberto Dias e pastora Marta Helena Dias. E hoje nós estamos chegando à nossa última aula do curso CPO. E nesta oportunidade, o nosso tema é atividades ministeriais. Então vamos juntos nessa jornada. Os objetivos desta unidade, ou seja, desta aula, é identificar os diversos ministérios na igreja segundo a palavra de Deus. Segundo, apresentar a compreensão das atividades ministeriais de cada cargo. Ao final desta unidade de aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados: identificar os fundamentos teológicos do ministério e suas atividades e listar quais os ministérios e suas funções específicas. Vamos à nossa introdução. Quando somos chamados para exercer um ministério, somos chamados para exercer alguma função no corpo de Cristo, que é a sua igreja. O apóstolo Paulo diz: e ele mesmo deu uns para. Segundo Maxwell Forjado, nas ADs há uma prática de verticalização das funções eclesiásticas, o que faz com que a carreira pastoral seja vista como a soma de várias conquistas em cada um dos degraus de uma escada, como nós vimos isso algumas aulas passadas, estamos relembrando isso. Ele segue dizendo que, de modo geral, a hierarquia assembleana está baseada em 5 cargos hierárquicos ascendentes, que é o cooperador, que é auxiliar, o cooperadora, diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, pastor, pastora. Desta forma, o conjunto de todos que possuem graduação hierárquica é o grupo dos obreiros ou ministério da igreja local. Atualmente, todos esses cargos possuem também a participação feminina, tá? Cooperadora, diaconisa, evangelista, pastor e etc. Vamos iniciar nossa unidade de estudos partindo as funções pastorais, até chegarmos às funções de cooperador, uma vez que, como já mencionamos, existem casos de diáconos ou oficiais que assumem a direção de igrejas sem propriamente serem consagrados, ou ser consagrado ao cargo de pastor. Às vezes, por uma necessidade da igreja, um cooperador assume a igreja, ou então um diácono, ou então um presbítero, ou então um evangelista. Então, esta parte do nosso estudo, que vai apontar mais para um lado pastoral, ele serve para todos os cargos, porque hoje você pode estar como um cooperador, mas amanhã você pode, depois de um tempo, você pode ser chamado ao pastorado. Então, você já vai ter uma noção de alguns atributos que o pastorado exige do obreiro. Eu quero lembrar uma coisa que eu fiz questão de enfatizar, principalmente na primeira aula, que ministério, como eu disse, é serviço. Nós vamos ver as atividades dentro do ministério. Por quê? Porque ministério é serviço, é trabalho. Ministério não é status, não é autopromoção, ministério não é profissão, ministério é trabalho. Então, se você faz parte do ministério em algum cargo, você tem que entender uma coisa: você foi chamado para o serviço. E isso é muito importante. Então vamos ali ao segundo parágrafo. Neste curso, vamos abordar os cargos ministeriais de pastor, evangelista, presbítero, diácono e cooperador, que são os cargos mais utilizados em nossas igrejas.
Aqui nós não vamos tratar, por exemplo, de atividades do líder de mocidade, do líder das irmãs ou do regente, que isso aí pode até ser um tema para uma aula a mais para esses cargos, né? Nós vamos tratar mais especificamente dos cargos ministeriais que têm consagração, né, e que são oficializados na igreja. Então, as funções dos obreiros são muito variadas, porém algumas lhes são peculiares. Uma delas está relacionada ao culto. Geralmente, esta é uma atividade pastoral. Contudo, todos os obreiros necessitam estar aptos a realizar um culto, bem como compreender a sua razão de ser. É importante, neste momento, analisarmos, então, a distinção entre culto e liturgia. Então, é importantíssimo, né, que todos os obreiros estejam aptos a dirigir um culto. Isso é fundamental, independentemente do cargo hierárquico que você tenha, né? Dirigir um culto é fundamental. Só que nós não podemos dirigir um culto como algo mecânico. Nós precisamos entender, né, mais profundamente, né, o que é culto, o que é liturgia. Aqui nós vamos apenas fazer uma abordagem sintética, mas estudar o culto e a liturgia é muito importante. Então, se você deseja um aprofundamento, né, no final dos nossos slides aí, e no texto que eu escrevi e coloquei aí para você, tem uma bibliografia e tem lá alguns livros que falam especificamente sobre culto e liturgia também. Então, culto e liturgia. Ramos, 2008, faz uma citação de Nelson Kirsch quanto a esta distinção. Ele diz: culto é o encontro celebrativo entre Deus e o seu povo. E liturgia é o que acontece nesse encontro. Olha que definição bonita. Então, o culto é o encontro celebrativo entre Deus e o seu povo. E a liturgia é o que acontece nesse encontro. Então, é importante a gente entender uma coisa. Quando eu venho para o culto, eu não venho para receber. Às vezes nós temos assim uma mentalidade um tanto equivocada, que a gente pensa que vem no culto para Deus falar com a gente exclusivamente e para que nós venhamos a receber de Deus. Mas na realidade, o culto é esta celebração, ou seja, eu venho oferecer um culto. Eu não venho no culto para receber exclusivamente. É lógico que Deus nos abençoa no culto, mas a ideia do culto é você, nós apresentarmos um culto a Deus. Né? Lembra que nós estudamos na aula passada, nós falamos um pouco sobre o humanismo, né? O antropocentrismo. Às vezes o nosso culto parece mais para nós mesmos do que para Deus, né? Porque nós estamos sempre nos colocando no centro. É para mim, de mim, para mim, né? Então um pensamento equivocado. É lógico que quando nós vemos no culto, Deus nos abençoa, etc, etc, etc. Mas, né, o culto é esta celebração, é a nossa celebração de adoração a Deus, é reverenciar a Deus. Não é o que muitas vezes a gente fica transformando o culto naquela petição, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não, irmão. O culto primeiramente tem que ter esse objetivo. Eu venho oferecer um culto. Eu não venho receber do culto, eu venho oferecer o culto. E o que acontece neste culto é o que a gente chama de liturgia. Então, a liturgia, ela trata da ritualidade cerimonial que regula o exercício externo do culto. Como disse Cassiano Florestan, né? A liturgia é lugar primário no qual se realiza a autêntica fé.
ao mesmo tempo em que é fonte de norma primeira da doutrina, ou seja, a liturgia de uma igreja aponta para a sua teologia. Se você quiser conhecer a teologia de uma igreja, vá no culto, porque o culto geralmente reflete a teologia daquele grupo, a teologia daquela igreja. Então é importante, né, você começar a pensar nisso. Então, quando você realiza um culto, quando eu realizo um culto, nós estamos apresentando a nossa teologia, em que nós acreditamos. Percebe como é importante o culto? O culto não pode se tornar uma coisa mecanizada, né? Hora das irmãs, hora dos jovens, hora de um testemunho, hora da palavra, tudo isso é importante, mas tudo isso tem um significado e tem uma importância, né? Culto não se é para receber, culto é para se oferecer a Deus. E aí a gente descobre a teologia desse grupo. Então, a palavra de Deus aponta para várias indicações, umas mais, outras menos explícitas, de diferentes práticas litúrgicas. Vamos tomar como exemplo Neemias, né? Neemias capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 12. Neemias, vamos dar uma pincelada aqui, que a gente vai ver um exemplo de culto, né? Quando Esdras lê a lei diante do povo. Então vejamos a estrutura, né? Vamos apenas analisar a estrutura sugerida por esta narrativa aqui. Primeiro, o verso 1, a reunião. Olha aí, ó. E chegando ao 7º dia e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou. Olha aqui a reunião, né? Como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então nós temos aí no culto a reunião, né, do povo. Aí no verso 2 ao 5, nós vemos que a parte da liturgia que vai estar acontecendo aqui, Esdras lê, né, o livro da lei. Então eles estão lá no culto, né, o povo está reunido. Aí, ó, verso 2: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como mulheres e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês, e leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então veja aí, temos a reunião, a leitura bíblica, e aí temos a adoração. Veja só o verso 6: E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Está percebendo aí a base estrutural do culto aqui? Está vendo a semelhança com o nosso culto, né? Leitura bíblica, adoração, né? Versículo de número 6. Aí vem o momento da edificação, que a gente conhece como o momento da pregação. Olha no versículo de número 8 aí, né? E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Olha que coisa linda, irmão. Veja aqui, que culto, né? É a mesma coisa que nós, né? E isso aqui é até uma orientação para nós, que a gente tem que pregar a palavra de Deus explicando, né? Não é dando interpretações mirabolantes aí de coisas que o texto não diz, mas é explicando e apontando o texto. Então nós vemos aqui uma estrutura, né? Primeiro, ajuntou o povo. Segundo, leu, né?
fez a leitura bíblica. Verso 6 nós vemos um momento de adoração. Verso 8 nós vemos um momento da edificação, que é a explicação, né, do texto. E depois nós temos aí uma refeição comunitária e serviço aos necessitados, né, que nós podemos ver aqui, né, no versículo de número 10, né? Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviais porção aos que não têm nada. Veja aqui, a refeição comunitária e também uma ação social, né? Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada, preparando para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós temos aqui, né, uma estrutura de um culto, né? Se você for também no capítulo 9, nós também teremos aí uma estrutura de culto. Nós não vamos analisar o capítulo 9, mas esse que nós analisamos a estrutura é só para você perceber, né, o culto, né, que nosso culto não é uma coisa tirada, uma invenção dos primeiros crentes. Não, isso aqui foi o próprio Deus, através do povo de Israel, que estrutura o culto, e nós hoje também seguimos. Agora, vamos para um culto do Novo Testamento. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Que vai nos mostrar como era, né, o culto na igreja primitiva. A igreja que incendiou o mundo e que o evangelho chegou até nós por conta deles. Atos capítulo de número 2. E vamos pegar aqui o verso 42. Olha só: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, né? Então veja que tem a instrução, né? Perseverar na doutrina, tinha a comunhão, né? Aqui também havia a partilha, né? E no partir do pão, e nas orações. Então, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. Então nós observamos aqui que aqui também existe, né, um padrão de culto, né, que nós também podemos perceber, né, na ação do culto. Vamos aí para o próximo. Ramos ainda ressalta que atualmente a palavra liturgia se aplica a todo o conjunto de atos rituais da igreja, pelos quais prossegue no mundo no exercício do sacerdócio de Jesus Cristo, destinado a santificar os seres humanos convertidos e glorificar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui agora. Às vezes a pessoa pergunta assim: por que eu posso fazer alguma coisa na minha vida para a glória de Deus e eu não posso fazer no culto? Porque tem coisas que não cabem no culto, mas cabem na sua vida pessoal. Quer ver? Eu ouvi um pastor uma vez dar um exemplo que ficou muito marcado na minha mente. Ele falou assim: você pode plantar bananeira para a glória de Deus na sua casa, mas você não pode fazer isso num culto público, porque não dá, né? Você pode dançar e dançar e dançar na sua casa para a glória de Deus, mas num culto público, na igreja, não cabe. Então, existem coisas que nós podemos fazer na nossa vida pessoal particular para a glória de Deus, mas que não cabe no culto. Então nós temos que entender essa diferença, porque às vezes as pessoas querem: pastor, mas ali naquela igreja estão fazendo isso. Opa, pera lá, eles estão fazendo, mas isso cabe realmente no culto? Ou eles estão verdadeiramente fazendo algo que não cabe no culto, né? Então você tem que pensar desta forma: o que cabe no culto, às vezes, né? O que cabe na minha vida para fazer para a glória de Deus,
talvez não vai caber eu fazer isso na hora do culto. Então, isso é importante a gente ficar atento a isso. Veja o segundo parágrafo aí, ó. Portanto, liturgia é o serviço comunitário celebrado pelo povo de Deus por meio da adoração à Trindade e da solidariedade aos da família da fé, bem como a toda a comunidade de crentes. Então, muito claro aí o que é liturgia. Liturgia é o que acontece no culto, e o culto é o encontro celebrativo onde esta liturgia é realizada. Vamos ao próximo slide? Olha, antes de refletirmos sobre o culto, vamos de forma sintética destacar por que fazer o culto. Segundo Ramos, diz que historicamente 3 posturas clássicas a esse respeito. A primeira postura do porquê fazer o culto é típica da igreja medieval. A igreja medieval que dizia que devemos ir ao culto para sermos agraciados por Deus. Essa a gente chama de uma ênfase mística sacramental. Era assim que a igreja medieval via o culto. Nós temos uma segunda posição do porquê fazer o culto, que foi difundida por um grupo dos anabatistas, que diz que devemos ir ao culto para sermos alimentados pela palavra de Deus. Essa é uma ênfase na racionalidade dogmática. Agora, a posição, a posição reformada de Lutero e Calvino a liturgia não deve ser considerada mero meio para se obter graça ou favor divino, nem como ocasião para que o povo de Deus seja alimentado por sua palavra, uma vez que isto seria meras práticas antropocêntricas, porque tem como último beneficiário o ser humano. Está vendo que essa posição reformada é a posição certa, é aquilo que eu disse. Nós não vamos ao culto para receber, nós vamos ao culto para oferecer. E isso tem que ser e ficar muito claro. Hoje é muito equivocado o pensamento sobre culto e liturgia nas nossas igrejas. Sabe por quê? Porque nós estamos ensinando pouco sobre o que é liturgia, sobre o que é culto. Os reformadores entendiam que a liturgia deve ser teocêntrica, ou seja, quem que é o centro do culto? É Deus, não é o homem. Deus é o centro da adoração. Então, é importante nós olharmos com o olhar dos reformadores, que viam a liturgia, tudo na liturgia tem que se voltar para Deus, não para o homem. Então, a liturgia deve ser teocêntrica, de modo que Deus seja o sujeito, o centro, o foco do culto. Assim, o fiel deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso também no culto. Assim, a graça, a instrução, bem como as demais coisas serão acrescentadas aos fiéis como decorrência natural. Aqui estão sendo levados em consideração as 2 grandes doutrinas da Reforma Protestante, que é a teologia da graça e a soberania de Deus. Na prática, constata-se que há um caminho de mão dupla. De um lado, Deus vem ao encontro da comunidade, e é sempre Ele quem toma a iniciativa. E por outro lado, a igreja vai ao encontro de Deus como resposta em ação de graças à grande ação da graça de Deus. Então, importante nós observarmos e começarmos a ter uma definição e uma compreensão de culto mais adequada. Vamos agora destacar o culto nas Assembleias de Deus. Porém, se faz necessário realçar que, como diz Maxwell Forjado, cada denominação desenvolve suas formas típicas de culto, que marcarão a sua identidade, as suas identidades particulares. Segundo Jaziel Guerreiro Martins, as principais partes do culto são
a leitura bíblica, né? A leitura bíblica possui lugar de destaque em todo culto cristão, sendo ela o livro básico do cristianismo. A palavra de Deus escrita seria inadmissível um culto sem a leitura da Bíblia, tá? Então isso é importante. Segundo, oração. A oração é a expressão da alma perante o seu Deus. Ela é como uma alavanca que levanta a fé para superar as dificuldades, que impulsiona os corações, que põe de pé os cuidados, que soergue os fracos, desanimados e abatidos. Então a oração também precisa fazer parte do culto, né? E também os hinos e cânticos. É parte fundamental do culto, pois os hinos dão plena vitalidade ao mesmo. É através deles que as pessoas podem exteriorizar os seus sentimentos de louvor e gratidão ao divino. Então veja bem, os hinos e cânticos, né? Eles têm que fazer parte também do culto. É por isso que lá Colossenses 3,16 vai dizer justamente isso, que é necessário, né, que se apresente a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais. Outra questão importante que faz parte do culto é a pregação. Muitos consideram a mensagem a parte central do culto, embora seja difícil dizer qual a mais importante, visto que todas as partes constitutivas do culto o são. É verdade que o sermão tem papel essencial durante o culto cristão. É o momento quando o pregador, inspirado e com a visão espiritual que Deus lhe confere, passa para a igreja a vontade divina para aquela comunidade. É o momento quando paramos para ouvir a voz de Deus. Então, outra coisa essencial no culto é a pregação e a impetração das bênçãos, né? A Bíblia não diz que isso é uma ordem, mas essa é uma postura que desde a igreja antiga ela tem sido usada. Então, a impetração das bênçãos é importante. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, a bênção que nós chamamos de apostólica, ela está lá em 2 Coríntios 13:13. Mas o que a gente percebe de obreiros que não sabem impetrar a bênção apostólica é coisa impressionante. E não sabe muitas vezes e fica mudando a ordem, como se não, nós temos que ser fiel ao texto. Então vamos ver aí, ó. É comum ao final de cada culto o pastor oficiante impetrar a bênção apostólica. Tal ato no término de cada culto não é propriamente um mandamento bíblico. Entretanto, isso tem sido uma prática consagrada no seio da igreja cristã, desde os tempos antigos, especialmente quanto à bênção apostólica. Vale lembrar que a bênção apostólica possui somente uma forma, na qual está registrada em 2 Coríntios 13:13. Por vezes, observamos obreiros que invertem a fórmula bíblica sem nenhuma razão óbvia. Olha só, irmão, como é que está aqui a bênção apostólica. Às vezes a gente fica enfeitando bênção apostólica, inventando coisa, mas não é assim, irmãos. Nós, como obreiros, temos que fazer a coisa corretamente. Olha como é que está a bênção apostólica. Aqui, ó. Capítulo 13 e o verso 13 do livro de 2 Coríntios. Ó. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Muitas pessoas invertem porque elas acham que na Trindade existe uma hierarquia. Não posso colocar Jesus antes de Deus, não, porque Deus é maior do que Jesus. Isso não existe, meus queridos. Se você tem essa percepção, esse pensamento,
esqueça isso. Na Trindade não existe hierarquia. Lembra que eu falei na aula passada, né, sobre a Trindade, que são o Deus uno, na mesma essência, mas que se manifestam de formas diferentes. O Pai como idealizador, né, o Filho como aquele que executa, o Espírito Santo como aquele que sustenta, mas a essência é a mesma. Os tributos divinos são os mesmos. Então, se está aqui a graça do Senhor Jesus, não precisa falar que o amor de Deus, não, o amor de Deus está em segundo lugar. Vamos obedecer a fórmula como ela está nas Sagradas Escrituras, até porque nós dizemos que somos fiéis, né, a palavra de Deus. Então, quando a gente muda a bênção apostólica, nós já estamos deturpando de certa forma a palavra de Deus, mesmo que seja com boas intenções. Devemos fazer como está na palavra. Bom, nós vamos ver agora as atividades, né, do pastor. Nós vimos a questão do culto, né, porque muitos outros obreiros, eles também, muitas vezes não consagrados ao pastorado, mas exercem a função de pastor dirigindo a igreja. Agora nós vamos ver aqui a função de pastor, né? O pastor e as suas funções. O trabalho do pastor na igreja é batizar nas águas, celebrar culto, cerimônia de casamento, funerais, né? Pregar sermões, ensinar, aconselhar, administrar, edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, e principalmente trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos. Então, pastor, tem muitos pastores que gostam de terceirizar algumas atividades, né? Não, se você é o pastor, se você está na frente da igreja, faça questão de exercer todas essas atividades, porque elas estão colocadas na sua mão. É lógico que na celebração de cultos, na semana, no domingo, você pode até colocar uma outra pessoa para dirigir o culto, ou às vezes até para trazer a palavra de Deus, mas isso é uma atividade pastoral, né? Ou seja, eu tive um pastor que ele dizia assim: olha, culto de ensino e culto de domingo é meu, de semana é meus obreiros, a não ser que seja uma coisa especial. Então é importante você ter uma postura, né? Você não pode ser o pastor da igreja e dar para todo mundo pregar e você nunca fala. Não, a sua atividade é pregar. Quando tem o funeral, é você que tem que ir lá, né? Eu tive um pastor, que interessante que às vezes a pessoa, um dia foi uma pessoa lá meia-noite procurar ele para expulsar um demônio. Aí ele falou: vai na casa do evangelista Marcos lá. Irmão, não faça isso, irmão. Se Deus colocou nas tuas mãos, faça corretamente. Então, a partir de agora, vamos relacionar algumas atividades ministeriais, mas é preciso lembrar que vamos tratar do assunto de forma simplificada. Não dá aqui também, irmãos, para a gente penetrar em toda a dimensão da vivência, do cotidiano do ministério. É lógico que a gente pode produzir outras aulas, né? E, inclusive, eu quero até dizer para você, fazer os seus comentários sobre o curso, sobre algum assunto que você gostaria de ter ouvido e não foi falado, para a gente, na próxima, aperfeiçoar a nossa abordagem, ok? Então, aqui vamos abordar, no caso das atividades pastorais, apenas quanto à pregação e o aconselhamento. Para aqueles que quiserem um aprofundamento, aconselho que realize um curso teológico, se ainda não o fez. Então, eu não vou aqui abordar o batizar, o celebrar cultos, que nós já falamos sobre isso, cerimônia de casamento, funeral e tal, mas nós vamos falar um pouquinho do exercício da pregação, né? E também do aconselhamento, que são fundamentais no ministério pastoral e também daqueles que não estão exercendo a função de pastor, mas é preciso conhecer porque você está no ministério. Primeiro, o pastor, né, ou o obreiro e a pregação da palavra.
Segundo Almen, todos os cristãos, né, convém que a palavra de Deus é o elemento essencial e dispensável do culto cristão, né? Sem ela, o culto não seria um encontro vivo e eficaz entre Deus e o seu povo, mas sim um monólogo ou diálogo entre homens tão somente. Quando colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar, não é com o intuito de fazer com que o culto seja reduzido a ela, mas sim com a intenção de realçar o fato de que, sem ela, o culto cristão esvaziar-se-ia de sua substância e perderia o traço que o separa de um culto não cristão. Então, a palavra de Deus é prioridade. Agora, pregar a palavra de Deus não é contar historinha, não é contar só testemunho. A palavra de Deus não pode ser substituída por histórias e nem por só testemunhos. Então, é importante que o obreiro ele estude, né? Ele aprenda a interpretar a palavra, aprenda a fazer uma exegese, aprenda, não simplesmente ler a palavra e falar aquilo que dá na sua cabeça, que isso não é pregação, né? Então nós temos que tomar cuidado. A pregação da palavra de Deus é fundamental. Muitos na igreja, a maioria da igreja vai ouvir a tua palavra, vai ouvir o que você diz e vai andar, e muitos vão fazer conforme você falar. E se você falar coisa que não é a realidade da palavra, aí vai ficar difícil. Então, o segundo ponto é o pastor como conselheiro. Geralmente encontramos em uma congregação pessoas feridas, sem paz e alegria, outras inseguras, outras ansiosas, desvios morais, infidelidade no casamento, adolescentes problemáticos, entre tantas outras situações que caracterizam a sociedade atual. É neste momento que o pastor ou dirigente da congregação, ou até mesmo um obreiro, deve estar preparado para atuar como um conselheiro. Sabemos que geralmente as pessoas procuram o pastor ou o dirigente da igreja, porém todo obreiro realmente dedicado ao Senhor deve estar preparado para exercer esta função, às vezes até mesmo fora do contexto da igreja. Por exemplo, no trabalho, com vizinhos, escola e etc. Então é importante a questão do aconselhamento. E uma coisa, né, que aqui entra na ética pastoral. Nunca divulgue, nunca fale de púlpito qualquer tipo de caso de aconselhamento que você faz na sua igreja. Porque as pessoas confiam nos obreiros, no pastor da igreja, porque acreditam que eles são discretos. Muitos obreiros, pastores e dirigentes de igreja não são procurados mais por seus membros, sabe por quê? Porque falar com o pastor é a mesma coisa de colocar um microfone e sair anunciando. Cuidado com isso. Não tome o problema dos outros como exemplos para dar em mensagens. Cuidado. Porque se você fala, por exemplo, de um caso que você tratou, sabe o que vai acontecer? Aqueles que estão te ouvindo vão pensar, bom, se ele está comentando o caso que ele tratou lá, ele pode muito bem comentar um caso meu aqui. Então toma cuidado, irmãos, isso é questão de ética ministerial, E o aconselhamento hoje não tem sido mais evoluído porque sempre está acontecendo esse tipo de coisa. Se coloca exemplos de coisas que foi tratado em gabinete ou no aconselhamento em público. Ah, mas foi na outra igreja. Peraí, mas se foi na outra igreja, tudo bem, a pessoa não está lá. Mas as outras que estão te ouvindo vão interpretar que você vai fazer a mesma coisa com o problema deles. Então nós temos que tomar cuidado com isso, ok? Atividades, então, nós vimos aí, as atividades, duas atividades importantes para o pastor, que é a pregação, e a palavra de Deus como centro da pregação, e também o aconselhamento. Agora nós vamos entrar aqui nas atividades relacionadas aos evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. O que é um evangelista? Um evangelista é alguém que traz
ou torna célebre ou conhecida a mensagem de boas novas de salvação. Timóteo é mandado por Paulo fazer o trabalho de um evangelista. Filipe, um dos 7 diáconos, é chamado o evangelista. O título parece designar uma função missionária. O evangelista levava o evangelho a lugares onde era ainda desconhecido e assim facilitava os meios para instrução e organização mais permanente de igrejas. Então, um evangelista, irmãos, ele tem que ser aquele homem de visão, ou seja, ele tem que enxergar, opa, aqui é um lugar, ó, não tem igreja, opa, tem aquele lugar para evangelizar, tem aquele lugar, ó, aqui pode ser aberto uma igreja. Ele tem que ser um homem de visão, né? Porque olha, o cara é evangelista, né? Não é só evangelista para ficar sentado no púlpito, né? Bonitinho, não, né? Tem que pôr a mão no trabalho, tem que pôr a mão no arado. Se o evangelista não tiver visão, né? Fica difícil. Veja que as atividades do pastor inúmeras, inclusive a administração da igreja, que também toma muito tempo. Agora, o evangelista, ele está ali para ele ser aquele olho do pastor. Pastor, passei aqui num bairro aqui e olha, não tem igreja. Eu vi que não tem igreja próxima, 1-2 quilômetros. Né? O que o senhor acha da gente... é isso que o evangelista tem que fazer. Então, é importante que o evangelista entenda a sua função, ok? Presbítero. Vamos lá aos presbíteros. Olha só, um presbítero é um homem que atende às qualificações de Timóteo 3, de 1 a 7 e Tito de 6 a 9. É reconhecido por sua congregação como um presbítero, chamado às vezes nas escrituras como ancião. Às vezes atua e lidera a congregação por meio do ensino da palavra de Deus, da oração pelas ovelhas e da supervisão no tocante aos assuntos da igreja. É importante destacar que no período do Novo Testamento, esses cargos não eram vistos como posição hierárquica, né? Isso passou depois mais para o tempo da igreja, né, na pós-modernidade. Na modernidade, que criou-se essa questão hierárquica, mas no Novo Testamento não tinha essa hierarquia estabelecida. Então o presbítero é o homem da oração, é o homem da palavra, né? O homem para ungir os enfermos. Então é importante isso, né? Geralmente na igreja antiga, muitos que dirigiam igrejas eram presbíteros. Bom, agora nós vamos aí as atividades do diácono e cooperador. Como eu disse, tudo isso nós estamos fazendo de uma forma bastante sintética, tá? Se você quer que esse assunto se estenda, faça o seu comentário, a gente pode aí produzir uma aula para falar mais sobre este assunto. Até porque, né, nós cremos que a maioria dos irmãos que estão fazendo esse curso são obreiros já atuantes, né? Então vamos lá. Então, continuando, nós vamos agora falar das atividades do diácono e cooperador. Sempre lembrando que essas atividades que estão sendo mencionadas de forma bem sintética, né? Até porque, para que nós possamos falar com bastante abrangência, nós teremos que ter pelo menos mais 1 ou 2 aulas. Mas o que nós separamos aqui, nós cremos que seja já interessante e importante para a gente, para aqueles que já fazem o trabalho de diácono, cooperador, né, já estão familiarizados. Para os aspirantes, que saiba que ao exercer esse cargo, ele tem muitas funções também a realizar na igreja. Então, a primeira delas aí é de responsabilidade do diácono e cooperador a ordem física do ambiente do culto, limpeza da igreja, arrumação dos móveis, bancos, mesas e púlpitos. É lógico que hoje nós temos aí nas nossas igrejas
especificamente, muitas vezes não é o diácono que faz a limpeza, né? E tem pessoas separadas para fazer isso, mas isso também é uma atividade diaconal. Tá? Uma segunda responsabilidade do diácono e cooperador é a ordem física da parte externa do local do culto. Até mesmo limpeza dos sanitários, de quintal, manter a vigilância nas imediações onde a igreja está localizado, onde o templo está, evitando assim furtos de automóveis, guardar o carro dos irmãos, Essa foi uma das primeiras tarefas que eu fiz quando eu fui levado ao ministério. Você vai lá, fica ali guardando o carro dos irmãos. E é honroso isso aí, irmãos. É o processo. É o processo. Hoje eu estou aqui ensinando a você, mas eu passei por esse processo também, e foi há alguns anos. Uma terceira atribuição do diácono e cooperador, deve situar-se em pontos estratégicos no momento do culto, pois está sob a sua responsabilidade a boa ordem no auditório. Deixa eu só fazer aqui, abrir um parênteses. Tem algumas atividades diaconais que elas vão ser mais dirigidas a homens, por exemplo, guardar o carro, e outras funções que vai mais para o diácono homem, As diaconisas têm um trabalho mais específico dentro da igreja, com recepção e outras atividades. Então é importante a gente fazer essa separação para depois não haver nenhum tipo de problema, Veja aí o 2.4, é de sua atribuição recolher as ofertas, conferi-las e entregá-las ao tesoureiro. Então é importante, isso é um trabalho importante também na igreja de Deus. É dever do diácono, 2.5, aí veja aí, e cooperador, estar atento a toda a movimentação externa do templo, principalmente as que envolvem criança. E isso é muito importante. Eu tenho uma experiência interessante, mas eu fui pregar numa igreja e na parte externa, eu acho que ninguém tomou conta. E sabe o que aconteceu, irmão? Uma coisa que nunca tinha acontecido. Entrou um homem, sentou no púlpito, estranho, e ainda estava com uma arma na cinta. Aí um dos diáconos, ele percebeu e tal, e sentou do lado dele, com muito jeitinho, foi falando, com ele. Aí ele desceu do púlpito. Quando ele desceu do púlpito, ele levantou a blusa assim e mostrou que estava armado. Irmão, eu estava pregando na hora, E aí os crentes começaram, eu falei, irmão, senta aí, irmão, não aconteceu nada não. Mas veja que às vezes acontece uma coisa dessa porque há um certo descuido na parte externa da igreja e acaba, Então o diácono ele tem uma função importantíssima no culto, de estar atento, não é ficar simplesmente no portão da igreja, conversando na porta da igreja, colocando a conversa em dia, não, você tem que estar atento, O trabalho diaconal, irmãos, é fundamental para a ordem no culto, para que as coisas caminhem bem. O pastor, o dirigente da igreja, quando ele tem diáconos atentos, que sabem fazer o seu trabalho corretamente, são, aplicados naquilo, dá uma segurança para o pastor, para quem está à frente do trabalho, para os outros que estão fazendo, às vezes irmãs que estão na cantina trabalhando, ou outros que estão fazendo algum outro tipo de atividade necessária durante o trabalho da igreja. Então, diáconos e cooperadores, vocês são muito importantes, Infelizmente, hoje tem muitos diáconos que estão, como eu disse lá em aulas posteriores, estão aptos, mas estão desmotivados. Então, que você possa, depois desse curso aqui, você se animar, porque Deus conta com vocês e o trabalho de vocês é tão importante quanto o trabalho do pastor. Vamos lá para o próximo. Olha,
O diácono, como servo, deve arrumar a mesa da Santa Ceia, né? Algumas igrejas, as irmãs, né, diaconisa, vão e arrumam a mesa, servir o cálice e o pão, guardando após servir estes alimentos, e não se esquecer de usar as expressões que o Senhor Jesus usou ao servir aos seus discípulos, né? Se você ler lá o texto, que Paulo mesmo fala sobre a ceia, que é o nosso texto clássico, que é 1 Coríntios 11, né? Este é meu corpo que é dado por vós, né? Fazer isto em memória de mim. Então, isso tem que ser importante. Às vezes eu percebo que o diácono está servindo a ceia e ele não fala nada, ele chega com o prato assim na frente do irmão, né? O irmão pega, ele não fala nada. Irmão, isso não é correto, né? Vamos fazer o trabalho como tem que ser feito. É muito importante, irmão. É muito importante que você fale, olha, esse é o corpo do Senhor que foi dado por nós, né? Esse cálice é o cálice do Novo Testamento, né? Que foi derramado por nós. Então é importante a gente seguir o padrão que a Bíblia nos orienta. Também é dever do diácono e cooperador, ao término da Santa Ceia, colocar os utensílios em ordem e guardar a campanha do quilo, né? Também é atribuição do diácono, se algum membro estiver enfermo e mandou avisar que não seria possível estar presente, é responsabilidade do diácono levar a ceia a este membro, né? Às vezes o pastor, dependendo da quantidade de membros que ele tem, às vezes alguma pessoa falta ou acontece alguma coisa e ele naquele momento, naquele dia, né, diante já dos seus outros atributos para fazer, ele não lembra, ele não percebe a falta de alguém. E o diácono, ele que está ali no meio do povo sempre, ele tem essa função de perceber, o irmão não veio, tal irmão não veio porque está enfermo, o tal irmão faltou, mas eu não sei o que aconteceu. Então veja como é importante o trabalho do diácono e do cooperador, né, na assistência ao pastor. Veja o 2,9 aí, 2,10. Cabe ao diácono distribuir a Santa Ceia aos irmãos que não vierem por justa causa, ou seja, trabalho ou algum imprevisto, como nós falamos há pouco aí. 2,11, veja só, cabe ao diácono e cooperador cuidar da portaria da entrada da igreja, bem como orientar os visitantes a se sentarem nos bancos da igreja. Olha, esse ponto, ele é tão importante, porque na realidade o diácono e o cooperador que estão a trabalho, né, porque às vezes tem bastantes, né, na igreja e tem uma escala para cada um, vocês são o quê? É o cartão de visita da igreja. Se alguém vai visitar a igreja e um diácono com um sorriso recebe, orienta, leva no banco, dá aquela atenção, essa pessoa, ela já vai ser aí a conquista desse coração, irmãos. Olha as atribuições do diácono e do cooperador, né? Do diácono, da diaconisa, cooperadora, frente à casa de Deus na hora do culto, nos trabalhos. Se você der um sorriso para a pessoa e atendê-la, ela vai fazer questão de voltar ali. Agora, se você é um diácono, a pessoa chega, você que já é a linha de frente, está de cara feia, cara de delegado, e aí se por acaso ela olhar para o púlpito, ver lá presbítero sentado, né, inconformado, com a cara feia, todo mundo cara feia, às vezes até o pastor, né, essa pessoa não vai querer voltar ali. Às vezes o púlpito pode estar com aquela cara de delegado, mas se o diácono deu uma atenção, isso muda toda a história. Então, eu quero que você perceba a importância que o diácono e o cooperador tem na igreja. Então, outro assunto que cabe também, que é a função do diácono, diaconisa,
Cada igreja tem uma forma, às vezes não é o diácono nem a diaconisa que faz o trabalho de recepção, às vezes tem um outro grupo de irmãs e tal, mas geralmente é diácono, diaconisa, cooperador e cooperadora que fazem esse trabalho. Por isso que no 2:12 ali está escrito, ó, cabe ao diácono e cooperador tomar os nomes dos visitantes, isto quando não houver uma equipe de recepção. Quando tiver essa equipe, o diácono e o cooperador estarão isentos desta responsabilidade. 2:13. Cabe ao diácono e cooperador estarem prestando assistência, ao púlpito quando houver necessidade. Desta forma, não podem deixar de prestar atenção ao púlpito. Irmão, sabe que uma coisa que a gente às vezes percebe? Que às vezes o culto está acontecendo e só tem poucos diáconos na igreja, ele está lá na frente. E aí, ao invés de ficar prestando atenção, porque às vezes há uma necessidade de atender o púlpito, mas aí o diácono está olhando para a rua ou está conversando com alguém, às vezes precisa de um auxílio e essa pessoa e nenhum cooperador, nenhum diácono percebe. Então é importante que o diácono esteja atento ao púlpito, que você pode ser chamado a qualquer momento, Veja aí o 2:14. O diácono e cooperador que estiver na responsabilidade da portaria deve manter a ordem, não permitindo que irmãos ou irmãs, ou mesmo obreiros, fiquem conversando na portaria durante o culto. Irmão, coisa é o diácono. Eu sei que muitas pessoas falam, hoje o diácono não pode falar nada. Não, pode sim, com toda educação, com todo jeito, com amor, porque para exercer o diaconato, você tem que ter amor. Porque você vai encontrar pessoas, infelizmente, irmãos mal-humorados, outros mal-educados, mas você, como obreiro, você tem essa responsabilidade de estar atento e evitar esse tipo de coisa. Veja só, estamos aí, chegando ao final, mas tem aqui mais algumas coisas. Veja bem, é dever do diácono e cooperador frequentar as reuniões de obreiros na sede, quando convocados. É necessário que, ao exercer suas funções, o diácono, cooperador, diaconisa, cooperadora, estejam com vestimentas de compatibilidade, paletó e gravata, se for irmã, um traje decente. O diácono e cooperador devem sempre estar atento à escala de trabalho, pois quando estiver escalado, tem a responsabilidade de chegar à igreja no horário, ou seja, antes do início do culto, pelo menos 30 minutos antes, para verificar se tudo está em ordem. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja, não é do nosso ministério, e eu cheguei lá, eu acabei chegando cedo, porque eu não conhecia bem o caminho, então eu saí cedo para mim não chegar atrasado, então eu acabei chegando cedo, porque agora nós temos o Waze, e o Waze leva você em qualquer lugar. E eu cheguei, 40 minutos antes, e aí deu o horário do culto, e ainda não tinha chego nenhum diácono, não tinha chego ninguém. Aí eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco chega o pastor da igreja, não abriram ainda, não sei o quê. Eu falei, não tem problema. Então isso é uma coisa chata, O diácono que está na escala, ele tem que ter essa prudência, Chegar no horário, chegar antes, verificar, para quando os membros chegar, poderem fazer um culto abençoado, Quando o culto começa meio atrapalhado, meio desorganizado, meio aquela coisa, irmão, é um culto que acaba, sabe, aquele culto pesado, por mais que você busque, fica uma coisa. Por quê? Porque isso é questão de organização. E o diácono e diaconisa, e cooperador e cooperadora, eles estão ali exatamente para botar ordem na casa. Então é importante. Então, algumas das tarefas podem diferenciar quanto a diaconisas e cooperadoras. É o que eu disse a vocês, Tem atributos e certas tarefas a ser feitas que é melhor para o diácono, o homem, fazer do que a diaconisa ou a cooperadora.
Vamos aqui falar agora sobre o diácono como dirigente. Eu coloquei diácono como dirigente, irmãos, mas aqui pode ser o diácono como dirigente, o presbítero como dirigente, ou até mesmo o evangelista como dirigente, tá? São alguns padrões até éticos para que a gente possa, né, ter uma ordem no nosso meio, né, no nosso ministério, na questão de culto. Então veja só, o diácono também está instituído da responsabilidade de dirigir cultos na ausência do dirigente titular, bem como quando não estiver o segundo dirigente, ou se não houver ninguém escalado para dirigir o culto. Ele deverá fazer tudo conforme as orientações do titular. Tá? Então isso está muito claro. O diácono, devidamente orientado pelo dirigente da igreja, deve sempre estar alerta ao culto, uma vez que pode haver imprevistos e o dirigente se atrasar, ou mesmo, né, for impossibilitado de comparecer ao culto por força maior. Ocorrendo isso, o diácono, né, ou presbítero, né, que está acima, né, é um cargo que está na hierarquia acima do diácono, ou evangelista, então pode ser qualquer um desses, né? E ocorrendo isso, o diácono escalado deverá iniciar o culto e até a chegada do dirigente. Se isto não acontecer, deverá realizar o culto conforme a orientação do dirigente titular. Então, você está na igreja, né? O presbítero não chegou, o evangelista não veio, né? E o pastor não chegou. Você, como diácono que está na escala, é você que vai tomar a frente. Por isso que eu falei logo no começo da importância de saber, né, as partes do culto, de saber o significado do culto, porque acontece isso, né? Existem imprevistos. Então, o diácono, eles têm que estar preparado, né? E pode ser o diácono, se não tiver um diácono, tiver a diaconisa, não tiver a diaconisa, vai lá, você começa a dirigir o culto até a chegada do pastor. Se o pastor não vai chegar, você vai ter que dar continuidade no culto. Então, é importante observar isso. Aí, o diácono e as hierarquias. O que é hierarquia? Hierarquia é subordinação dos poderes categorizados patentes. O diácono deve sempre ter em mente o respeito à hierarquia. Aí eu coloquei diácono, mas você pode incluir o diácono, o presbítero, o evangelista e até o pastor. Deve sempre manter em mente o respeito à hierarquia, né? Nós temos, eu sou o pastor, estou dirigindo a igreja, e de repente chega o presidente do ministério. Opa, o que eu vou fazer? Né? Eu vou apresentá-lo, olha, esse é o nosso pastor, presidente, e vou fazer o quê? Passar o trabalho para ele. Se não é o pastor presidente, mas é um membro da diretoria, o que eu vou fazer? Eu vou pregar, apresentar aquele membro da diretoria e vou passar o trabalho para ele. Isso aí não é só o diácono, isso aí é mesmo se tiver o pastor da igreja local, ou o presbítero que estiver dirigindo o culto, ou o evangelista, ou o diácono, né? Isso é uma questão hierárquica. Então chegou alguém, chegou o pastor presidente, ou chegou alguém da diretoria, né? A nossa obrigação é apresentar e passar o trabalho. Se ele disser não, pode continuar e tal, você continua. Mas caso contrário, você tem que ter esse respeito e passar para quem é devido, né, por conta da hierarquia. Para você ter uma base, nós temos o nosso presidente. Se o nosso presidente estiver dirigindo um culto e chegar o nosso bispo, o que o nosso presidente vai fazer? Ele vai apresentar o bispo e vai passar o trabalho para ele, né? Aí, ou o bispo, ou o pastor presidente, ou outra autoridade que estiver ali acima da gente, ele vai, às vezes, saudar a igreja,
né? Principalmente quando é festa, né? Isso ocorre muito. Ele vai saudar a igreja e vai dizer, vou retornar ao trabalho a quem de direito e tal. Aí é uma posição, né? É uma forma que nós temos que seguir isso. Outra coisa, então veja aí, o diácono deve sempre ter em mente o respeito à hierarquia. Ele não deve esquecer que é um subordinado, isto é, tem alguém acima dele e ele deve respeitá-lo. Então, tem alguém acima do diácono e cooperador, tem alguém acima do presbítero, tem alguém acima do evangelista e tem também aquele que está acima do pastor local. Então, nós temos que entender e respeitar estas hierarquias para um bom andamento da obra de Deus. Tem muitos outros exemplos, né? Mas aqui, alguns exemplos do comportamento do diácono ou aquele que estiver dirigindo o culto, né? Diante do seu superior. Quando o diácono estiver dirigindo o culto e o dirigente chegar, ele deve passar a direção do culto imediatamente para o dirigente. Às vezes o dirigente ligou, irmão, tal, por favor, começa o culto aí que eu vou atrasar um pouco, tive uma dificuldade, tal. Ele começa, mas quando chegar o pastor, ele vai passar para o pastor. Se o pastor de repente falar, não, continua dirigindo, tudo bem, agradeço, tal, você continua, mas fora isso é o certo. E não só o diácono. Se você é o presbítero da igreja, o pastor pediu para você iniciar o culto e o pastor chegou, você vai fazer a mesma coisa. Eu sou evangelista. Mas se você é evangelista, o pastor pediu, mas o pastor chegou, passa para ele o culto. Ok? Se o diácono estiver dirigindo o culto e chegar um presbítero, né, do mesmo ministério, passe a direção do culto a ele. Mas se for de outro ministério, pode somente dar uma saudação. Contudo, procure saber se este está devidamente documentado e, em caso de dúvida, apenas apresente. Então, se você é o diácono que está dirigindo o culto, mas você não é o pastor da igreja, porque se você for o diácono e for o dirigente da igreja, você não precisa passar o culto para o presbítero que chegar, porque você está ali na função pastoral. Mas se você está ali no lugar do seu pastor que teve um imprevisto e chegar algum presbítero do ministério, é dever você passar. É lógico que esse presbítero também, por elegância e ética, ele vai saudar a igreja e vai retornar o trabalho para você. Tá? Então veja que a ética aqui vai entrando de todos os lados, tá? Então é importante. Quanto à questão de oportunidade, irmãos, se você chegar alguém com carteirinha de obreiro de outra igreja, irmão, tenha esse cuidado. Não dê o púlpito para qualquer pessoa que você não conhece direito, né? E que chega lá com carteirinha de obreiro. E, né, se você não tem certeza, não conhece, não sabe realmente de onde apresenta e acabou. Sem questão de dar oportunidade. Porque você pode dar uma oportunidade e ser um desastre, e aí depois você vai ter que arcar com as consequências. Aí, se chegar um evangelista ou pastor, use o mesmo critério do item 4.2. Se você for o dirigente da congregação, estas obrigações ficam a seu critério, usando sempre o bom senso, né? Ou seja, que critério? É a critério se chegar um presbítero, né? Ou chegar um evangelista. Mas se chegar o pastor, presidente, né? Ou pastor da igreja, você tem que passar como foi orientado atrás. Em todos os casos, se você estiver dirigindo o culto no lugar do dirigente, ou mesmo se for o dirigente da congregação, esta regra não pode deixar de ser executada. Caso chegue o pastor presidente, faça primeiro a apresentação e em seguida passe imediatamente o culto para ele e aguarde as suas instruções, ou seja, as instruções do pastor presidente. Chegamos ao fim aí, né? Estamos chegando ao fim da nossa quarta e última aula deste curso de CPO. Nós entendemos que este curso, ele não é um curso exaustivo, mas é um curso que
trouxe e traz para você uma amplitude de entendimento na questão ministerial, né? Eu quero pedir, reforçar o que eu disse há alguns minutos atrás. Comente sobre o que você achou do curso, né? Coloque aí temas que vocês gostariam de que fossem debatidos ou ensinados. Por quê? Porque a de São Caetano, ela agora está com uma plataforma de ensinos, né? Então, esse é o nosso primeiro curso dentro dessa plataforma. Nós estamos aí trabalhando para o curso também de teologia, estilo EAD, e também estamos pensando aí em trabalhar com um curso de preparação para o batismo e outros cursos. Mas nós precisamos que você dê a sua opinião, que você fale o que você achou deste curso e nos ajude aí. Amém? Que Deus abençoe. Vamos aí ao nosso último slide, né, dessa aula. Chegamos ao final de mais uma unidade. Aqui aprendemos que cada função no ministério possui as suas atividades peculiares, bem como a importância de realizarmos essas atividades de acordo com as Escrituras. Que diante desse conhecimento possamos executar aquilo pelo qual fomos chamados, com mais propriedade, compromisso e zelo para com Deus e sua igreja. Lembrando que cada um dará conta de si mesmo, né, diante do Senhor. Que Deus abençoe. Nós vamos encerrar com uma palavra de oração e eu quero agradecer em nome de Jesus a todos os participantes e que isso possa ter ajudado você na construção da sua fé, na edificação da sua fé e na construção de um ministério mais sadio, proveitoso para a glória de Deus. Vamos agradecer. Eterno Deus e soberano Pai, estamos terminando esta jornada. Ó Deus amado, que tudo que fora dito durante estas aulas, que todo este material, Senhor, escrito, possa fortalecer o teu povo, fortalecer os obreiros, as obreiras, que nós possamos, ó Deus amado, vivenciar tudo aquilo que aprendemos, que o teu Espírito continue nos usando, que o teu Espírito continue, ó Pai, nos orientando para a glória do nome de Jesus Cristo. Pai querido, nós agradecemos pela vida do nosso pastor presidente, que tem dado todo o apoio a este trabalho, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, guardar a vida do teu servo. Nós agradecemos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.